Meus irmãos, boa noite. Dando seguimento à nossa escala de pregações da Escola Jesus Cristo, vamos hoje fazer uma reflexão por meios digitais, seguindo as orientações dos órgãos de saúde para evitar a transmissão do coronavírus e toda a situação que todos nós estamos sabendo. Mas, graças à tecnologia, temos a oportunidade de manter os nossos estudos em dia, de certa forma estarmos unidos na Escola Jesus Cristo com as suas atividades que tanto nos auxiliam. Então, preparando os nossos pensamentos, vamos ler do Evangelho, um trecho do Evangelho de Lucas e também do Evangelho de Mateus. São dois trechos que também está presente no capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, seção 17. Benditosos sereis quando os homens vos odiarem e separarem, quando vos tratarem injuriosamente, quando repelirem como mal o vosso nome, por causa do Filho do Homem. Rejubilai nesse dia e ficai em transporte de alegria, porque grande recompensa vos está reservada no céu, visto que era assim que os pais deles tratavam os profetas. Lucas 26, 22, 23. Chamando para perto de si o povo e os discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto, aquele que se quiser salvar a si mesmo, perder-se-á. E aquele que se perder por amor de mim e do Evangelho, se salvará. Com efeito, de que serviria a um homem ganhar o mundo todo e perder-se a si mesmo? Mateus 10, 38 e 39. O de Lucas é capítulo 6, 22, 23. Vamos orar. Deus Santo, nosso Pai, nosso amigo, aqui, Senhor, seguindo os trabalhos da nossa Escola Jesus Cristo, nessa humilde reflexão, nesse momento tão conturbado em que nossa humanidade atravessa, pedimos, Senhor, que permaneça conosco, que abra as nossas mentes, os nossos corações, para receber o Evangelho de Jesus, o nosso guia, o nosso mestre, o nosso exemplo, e que possamos, a partir dele, caminhar na direção da nossa evolução individual e coletiva, ajudando também a evolução do nosso planeta. Ampara-nos, Senhor, protege-nos, hoje e sempre. Que assim seja. Como podemos ler no texto preparatório para a nossa reflexão dessa noite, estamos tratando de uma bem-aventurança e as bem-aventuranças estão mencionadas em dois evangelistas, no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas, com muitas semelhanças nos dois textos, algumas partes que estão num texto não estão em outro, mas os textos são muito semelhantes. E esse tópico do Evangelho segundo o Espiritismo trata das bem-aventuranças e desse chamado de Jesus para o seguir. Para iniciar a nossa reflexão, vamos começar primeiro analisando a bem-aventurança, o conceito de bem-aventurança. Então, ventura no dicionário significa felicidade, alegria, sucesso, êxito. E precisamos pensar também em que momento aconteceu o Sermão do Monte, onde Jesus proferiu essas bem-aventuranças, essas promessas. E analisando a harmonia dos evangelhos, pesquisando um pouco nos textos evangélicos, o momento em que ocorreu o Sermão do Monte, podemos ver que ele aconteceu exatamente após o chamado dos 12 discípulos,
a nomeação dos 12. E essa nomeação, uma nomeação muito importante, pois quando Jesus acolhe mais junto dele os seus 12 discípulos queridos, mais próximos, o grupo que estaria com ele durante todo o seu mandato religioso, o seu mandato aqui na Terra, que durou por 3 anos. Então, mas também estavam presentes uma multidão, estavam presentes muitas pessoas além dos 12, depois dessa nomeação, e contam os pesquisadores na Harmonia dos Evangelhos que após essa nomeação muita gente estava à beira de um monte e então Jesus começou, após a nomeação, a iniciar oficialmente o trabalho com os seus discípulos e com todos os outros que estavam presentes. Podemos, meus irmãos, fazer um paralelo de que o Sermão do Monte foi como uma iniciação, foi como uma integração, uma primeira acolhida aos 12 discípulos reunidos. E como acontece conosco quando somos admitidos numa escola, numa universidade, numa empresa, quando somos novos, também existe um processo de integração, onde são ditas as regras, as normas. Então, podemos acreditar que o Sermão do Monte é como um código de conduta, um código de ética, um embasamento para o trabalho que ia seguir ali, principalmente dos discípulos, e que serve para todos nós como também esse guia. Um outro aspecto que podemos também pensar é que foi uma forma muito humilde de Jesus colocar como ele agiria em cada situação, como ele reagiria, como ele se portaria. Mas ao invés de dizer apenas que ele faria, façam como eu, ele coloca numa forma humilde na terceira pessoa. Bem-aventurados aqueles que fazem tal coisa, pois receberão tal recompensa. Então podemos ver também aí a sabedoria e a humildade infinitas de Jesus, até nesse detalhe de como colocar. E isso faz com que ele se aproxime dos discípulos. Então, nesse trecho que nós vamos estudar hoje, é uma bem-aventurança difícil, pois ele diz que bem-aventurados são aqueles que são os insultados em seu nome, aqueles que são criticados. Então, mas Jesus aproxima quando ele diz bem-aventurados aqueles, e não apenas diz me copiem, me sigam, mas sabemos que pelo seu exemplo, por tudo que ele deixou, ele veio para ser o nosso modelo. E a segunda parte dessa nossa introdução, podemos pensar no pós. Jesus pede bem-aventurados aqueles que fazem tal coisa, que agem de tal maneira, pois serão consolados, serão saciados, herdarão a terra. Então, é uma promessa de que se nós seguirmos o que Jesus nos mostrou que é o caminho, nós teremos essa recompensa. É claro que não devemos pensar tão pragmaticamente, apenas vou fazer para ter uma recompensa, mas Jesus está prometendo o verdadeiro sucesso, a verdadeira felicidade. E atualmente nós temos muitas opções pelo mundo de sucesso rápido, de felicidade, entre aspas, rápida. E Jesus garante para nós a felicidade verdadeira, o êxito verdadeiro, que é seguindo o Sermão do Monte, seguindo essas determinações, esse código de conduta que é o Sermão da Montanha. Mahatma Gandhi tem uma frase atribuída a ele que diz: se perdessem todos os livros sacros da humanidade e só salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Então, vejam que apenas o Sermão do Monte dá um embasamento completo do que devemos fazer como cristãos.
e como seres humanos pertencentes a essa humanidade. Para concluir a nossa rápida introdução, vamos ler um pequeno trecho do livro Pão Nosso, capítulo 89, intitulado Bem-aventuranças, que analisa exatamente esse versículo, onde Emmanuel faz um comentário, e vamos ler apenas um trecho para iniciar a abordagem desse trecho estudado. Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem e quando vos separarem, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Que é Lucas, capítulo 6, versículo 22. E Emmanuel comenta: o problema das bem-aventuranças exige sérias reflexões, antes de interpretado por questão líquida nos bastidores do conhecimento. Confere Jesus a credencial de bem-aventurados aos seguidores que lhe partilham as aflições e trabalhos. Todavia, cabe-nos salientar que o Mestre categoriza sacrifícios e sofrimentos à conta de bênçãos educativas e redentoras. Surge então o imperativo de saber aceitá-los. Então, essa promessa de Jesus que veio na forma das bem-aventuranças não é nada fácil, nada simples. Então, se nós temos que aceitar, é sinal de que há uma dificuldade nelas. E essas dificuldades, nós espíritas, podemos pensar e temos que pensar que essas dificuldades são reflexo dos nossos próprios erros, do nosso próprio passado escuro, obscuro, triste, de tantos atos que cometemos que, se soubéssemos e lembrássemos de todos eles, certamente seria muito difícil de conviver aqui na Terra. Então, mostra o quanto é difícil seguir o que Jesus nos ensina, mas que a promessa, que o galardão que vamos obter, né, que a recompensa que vamos obter é uma recompensa eterna, é uma recompensa da felicidade verdadeira. Então, pensando agora mais aprofundadamente nesse trecho, nesse versículo de Lucas e também no que lemos de Mateus, vamos pensar nessa bem-aventurança em si, que fala dos sofrimentos que podemos ter por seguir a Jesus, né, em nome de Jesus. E muitas vezes fica até difícil de visualizar na prática como essa bem-aventurança pode se colocar no nosso dia a dia. Foi uma dificuldade que confesso que tive ao analisar e preparar essa nossa reflexão de hoje. E vou me utilizar de exemplos que podem nos aproximar desse conceito e vou relembrar aqui 6 exemplos rapidamente para mostrar sofrimentos diferentes, mas em nome de Jesus, de pessoas que sofreram por Cristo. Aqui vamos lembrar inicialmente de João Batista, o precursor, primo de Jesus, que era visto como um profeta do deserto, tinha os seus seguidores, mas, de certa forma, não era tão incomodado, pelo menos no que temos de estudo sobre ele, mas que quando ele anuncia Jesus, ele batiza Jesus e ele diz que ele ia diminuir para que Jesus crescesse, logo em seguida ele é preso, ele é torturado, decapitado, e certamente essa relação dele com Jesus incomodou muito aos poderosos da época. Então, em nome de Jesus, ele sofreu essas torturas e, com a humildade que ele caracterizava, certamente foi um júbilo espiritual para ele. E ele, com certeza, alcançou essa recompensa posterior. Um outro exemplo, que é um exemplo até de quem perseguiu Jesus e depois sofreu perseguição em nome de Jesus, que é, claro, o exemplo de Paulo de Tarso. Paulo, ainda como Saulo, era um perseguidor feroz, um perseguidor muito intenso do cristianismo, mas após a sua conversão, uma conversão única, enorme,
essa conversão faz com que ele sofra muito por ser cristão. Primeiro dos seus irmãos, dos seus amigos judeus, que não entenderam a sua mudança de postura, de atitude, de vida. Então ele foi muito criticado, muito caluniado. Certamente isso, imaginemos nós, do nosso grupo de amigos, dos nossos afetos, a gente ser criticado dentro desse âmbito é muito doloroso. E ele também sofreu dores ainda maiores, sendo torturado, sendo preso, passando muitas necessidades materiais, todas por ter aceitado essa vida diferente. Então Paulo também sofreu, viveu essa bem-aventurança na prática e morreu apedrejado também por ser cristão. Lembrando de Paulo, devemos lembrar também de Estevão, primeiro mártir, considerado o primeiro mártir do cristianismo, que morreu também em nome de Cristo, sem negar a Cristo, viveu a sua vida também seguindo o seu modelo cristão. Então é mais um que viveu essa bem-aventurança na prática. Lembramos também dos primeiros cristãos no circo do martírio, né? Nas arenas em Roma, os que morreram queimados, os que morreram mortos pelos leões, os que morreram nas prisões, nas catacumbas, nas prisões frias de Roma. Então, esses também sofreram, foram caluniados, foram açoitados. Muitos, infelizmente, acabaram negando a Jesus no primeiro momento, outros conseguiram resistir. E imaginemos a dificuldade, a dor de ver, às vezes, os nossos filhos, os nossos irmãos, pais, mães sendo torturados e a gente sendo obrigado a negar. Tudo isso está compreendido naquela bem-aventurança que Jesus nos colocou, que nós estamos estudando hoje. Então, é um exemplo prático também muito, muito forte. E os dois últimos exemplos que podemos também lembrar são exemplos mais próximos cronologicamente de nós e que são líderes, de certa forma, líderes religiosos, que também sofreram muito por seguir o Evangelho, né? Devemos lembrar do nosso Chico, tão criticado, tão caluniado, tão perseguido às vezes pelo seu jeito, pela sua humildade, pela sua simplicidade, que eram também bem-aventuranças presentes, características também presentes da bem-aventurança. E Chico sofreu muito e sempre manteve o caminho no sentido do Cristo. E agora, mais próximo ainda de nós, podemos lembrar também do Papa Francisco, uma figura que tem se destacado positivamente no intuito de unir as pessoas, os cristãos e também os não cristãos, com muito respeito às outras religiões, e que até dentro do âmbito católico vem sendo criticado pelo modo com que vivencia o Evangelho. Então podemos também ter esse outro exemplo. Mas todos esses que estamos falando são figuras de muito destaque, com missões grandiosas. E nós, pensando agora no nosso dia a dia, nós aqui ainda, espíritos tão atrasados nessa luta diária da reforma íntima, como que nós poderemos nos colocar nessa bem-aventurança? Como que podemos seguir esse ensinamento de Jesus no nosso dia a dia? Então, Jesus nos mostrou e nos pede nessa bem-aventurança, nos promete nessa bem-aventurança, que como devemos reagir aos sofrimentos causados pelos outros. Como que devemos reagir às consequências das nossas escolhas, quando são essas escolhas na direção do Cristo, no caminho do bem,
do que é correto, do que é justo, porque tudo que é correto, é justo, é caminho do Cristo. E uma reflexão presente aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, mais à frente, no próprio capítulo 24, onde está presente esse versículo que estamos estudando, Kardec coloca, explicando esse versículo: lamentai-vos, porém não os maldigais, que é uma primeira dica, um primeiro ensino de como reagir, né, de como viver com as críticas, as calúnias e tudo que vem junto com a conduta correta. Então ele nos ensina ali a não maldizer a quem nos causou o sofrimento. E precisamos lembrar aqui do exemplo principal, do maior exemplo de todos, que é o exemplo vivenciado pelo próprio Jesus, que é o exemplo da sua paixão. Jesus foi amarrado, açoitado, exposto, ridicularizado, torturado e não mencionou nenhuma palavra de maledicência, de crítica, de mágoa. Obviamente estava com o coração partido, muito triste por ver a humanidade que ele tanto amava caminhando naquela direção, mas ele não, e com todo o poder que ele tinha, não teve revide, não teve vingança, perdoou, clamou a Deus por eles. Mas nós, como já dissemos, ainda somos criaturas muito atrasadas, com vidas comuns, ainda com desafios muito menores que esses. Mas é importante que a gente, ao analisar as bem-aventuranças, a gente olhe como Jesus fez, que é o nosso principal exemplo, como seus seguidores próximos agiram, e também que a gente consiga trazer com esses exemplos, quando vamos trazendo para mais próximo da nossa realidade, da nossa vida atual, tentar usá-los como exemplo também, exemplos um pouco menos distantes de nós, que Cristo está muito distante de nós. E uma dica, uma ideia, seria a gente tentar sempre pensar no Cristo personificado, no Cristo que viveu aqui na Terra, porque ele é um espírito tão puro, tão perfeito, tão superior, que se olharmos apenas com esses olhos, fica difícil às vezes de conseguir repetir os seus exemplos. Então, personificar Jesus vivendo entre nós, como ele agiria? E para que a gente consiga dar grandes testemunhos como esses exemplos que nós lembramos há pouco, nós precisamos começar no pouco, a ser fiel no pouco, para que depois sejamos fiéis no muito. Então, podemos pensar em alguns exemplos do nosso dia a dia, algumas situações do nosso dia a dia, e que podemos sim agir em nome do Cristo, não utilizando o nome de Jesus, apenas falando o nome Jesus, Jesus, Jesus para tudo e para todos, mas falando como Cristo falaria. E essa é a verdadeira dificuldade. Jesus mesmo nos alertou que às vezes a nossa boca fala Senhor, Senhor, mas o nosso coração às vezes ainda não está preparado, ainda está sujo. E para os fariseus também ele disse que não é importante o que a boca entra, mas sim do que sai da nossa boca. Então podemos pensar em alguns exemplos rotineiros. Fui fechado no trânsito. Como eu reajo e como Jesus reagiria? Fui ofendido numa rede social, aproveitando que estamos fazendo uma palestra que vai para as redes sociais, podemos pensar, fui ofendido numa rede social, vi alguma coisa ofensiva, recebi uma crítica não construtiva ou construtiva, como Jesus reagiria e como eu reajo? Estava num atendimento, fui ser atendido num estabelecimento qualquer, fui mal atendido, fui destratado, como eu reajo e como Cristo reagiria? Se no meu dia está dando tudo errado, entre aspas, quando as coisas não estão acontecendo na nossa
egoísta ideia, na nossa vontade, né? Está tudo dando errado para mim hoje. Será que Jesus diria que está dando tudo errado para mim hoje? Então, é claro que esses exemplos são muito pueris, muito simples, mas podemos levar para todos os exemplos. Quando os nossos filhos estão muito agitados e nós às vezes perdemos a calma para falar com as crianças, como Jesus falaria com eles? Quando Jesus disse que deixai vir a mim as criancinhas, certamente os discípulos estavam querendo acalmar, porque as crianças deviam estar fazendo ali um alvoroço típico da infância. E Jesus disse, deixai vir a mim. E abaixou, acolheu. Então, os idosos, quando temos contato com idosos, às vezes já com a personalidade mais forte, com algumas vontades mais colocadas de forma mais forte também, e às vezes perdemos a paciência. Com todos, meus irmãos, com nossos familiares, como Jesus reagiria? Não vamos conseguir certamente antecipar todas as nossas reações. Então está, infelizmente, a nossa vigília, nós ainda não conseguimos vigiar e orar sempre, mas mesmo que a gente não consiga prevenir a reação ruim, que nós consigamos pelo menos diagnosticar depois, revisar, analisar o que fizemos de errado e nos desculpar, admitir que passamos do ponto, que reagimos de forma equivocada e manter essa atitude de vigilância, treinar o nosso pensamento, como Jesus reagiria. Essa bem-aventurança é muito disso. Jesus, ele não só disse, como nós lembramos no começo, vocês vão ser insultados, criticados, têm que achar isso ótimo, e ele não fez. Ele fez muito mais do que isso. Ele passou pela pior morte de todas, vendo a humanidade que ele amava, que ele ajudou a construir, ou destruindo o seu corpo físico, tentando destruir quem ele era aqui. Imaginemos esse sofrimento. Então nós estamos falando aqui de coisas muito pequenas. Como nós podemos revisar as nossas reações? Se conseguíssemos e se nós formos conseguindo fazer isso, certamente nós vamos ter muito menos problemas de relacionamento, muito menos problemas de estresse, de preocupação exagerada. Com certeza teremos uma vida mais serena e também mais calma. Mas essa mudança certamente vai causar efeitos colaterais, algumas perdas, aparentes perdas, né? Vamos ser taxados ali como bobos, né? Como quem são enganados fáceis, e certamente podemos ser enganados quando começarmos a sempre pensar como Cristo pensaria, ou tentar caminhar nessa direção, pois vamos querer fazer o certo e às vezes as pessoas vão querer ser mais espertas que nós. Mas nós temos que lembrar que mesmo que para o mundo às vezes estejamos sendo ali passados para trás, caminhando numa direção que o mundo não entende, Jesus fez uma promessa nessa bem-aventurança e em todas as outras, né? Uma promessa de que quem se propõe a seguir esse caminho vai ter a verdadeira felicidade, o verdadeiro êxito. Então é nisso que devemos pensar. É diário, é difícil, é desconfortável e nós precisamos lembrar que esse desconforto, essa dificuldade, isso é causado pelas nossas próprias imperfeições. Todas essas construções ou essas desconstruções do nosso homem antigo, das coisas que estamos há séculos e séculos repetindo, o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa arrogância, a nossa ira, é difícil se depurar. Então, é difícil, essa desconstrução é dolorosa. Então, nós estamos acostumados, né, mal acostumados a querer ter a razão sempre, a querer ter a última palavra. E Jesus disse que os últimos serão os primeiros, que quem sentar lá atrás, que quem quiser aparecer menos, que os humilhados vão ser exaltados. Então, é uma mudança de
jeito de viver, de jeito de observar o mundo e também, principalmente, de reagir ou de como nos portar em cada situação. Isso não quer dizer, meus irmãos, essa ideia que nós devamos também aceitar as coisas erradas do mundo e sermos apenas ali compassivos e ficarmos mudos, calados, achando que tá tudo bem e sermos pessoas mornas. Não, tá tudo bem, eu tenho que ficar aqui, eu tenho que agir dessa forma. Jesus também prometeu aos que têm sede de justiça que eles serão saciados. E nós devemos ter essa sede de justiça, de que as pessoas no mundo tenham mais oportunidades, tenham menos desigualdade no mundo, menos pessoas passando fome, sofrendo coisas muito duras, muito difíceis, num mundo tão ainda onde o egoísmo, a ganância fala mais alto do que a solidariedade. Mas a forma com que vamos construindo essa humanidade passa pela nossa mudança de comportamento, pela nossa mudança íntima. Flávio sempre lembra, Flávio, nosso diretor doutrinário, que nós pertencemos a uma humanidade e não basta só o indivíduo evoluir, mas que precisamos evoluir como coletivo também. Mas a evolução coletiva certamente também passa pelo nosso esforço individual, nos esforçando, ajudando quem está ao nosso redor a ser melhor também. E isso tudo faz com que a comunidade vá evoluindo. Isso é uma construção. E o nosso exemplo arrasta quando conseguimos reagir, agir, nos comportar de uma forma melhor, mais equilibrada. As pessoas ao nosso redor enxergam que é possível. Então, todos nós temos esse nosso dever também. E podemos pensar, antes de concluir os nossos minutos, no contrário das bem-aventuranças, ou na consequência de não seguir as bem-aventuranças. E é importante pensarmos isso também, porque as bem-aventuranças são muito difíceis de seguir. Ser manso, ter sede de justiça, ser pacificador, né, ser insultado em nome de Jesus. Olha quantos desafios enormes. Mas se nós não lutarmos, não nos esforçarmos para seguir nesse caminho, quais são as consequências? Então, faço aqui duas indicações de livros muito acessíveis a todos nós. Hoje, se digitarmos no Google o nome do livro e PDF na frente, esse livro aparece disponível gratuitamente para nós, mas nas livrarias dos grupos espíritas, na nossa Escola de Jesus Cristo. Então, são dois livros de André Luiz. Um é o Obreiros da Vida Eterna e o outro é o Ação e Reação. Não são sequência da série de André Luiz, mas eles mostram instituições, mostram localidades, né, presentes nas zonas inferiores de espíritos que não conseguiram seguir os parâmetros que Jesus nos ensinou. Que nós certamente já passamos por esse e passaremos muito provavelmente ainda, mas é interessante quando lemos esses exemplos, quando eles são nomeados, que lógico que muitos nomes até modificados para evitar que se rastreiem, né? Mas quando vemos esses espíritos agarrados à terra depois da desencarnação, presos às paixões, aos interesses, às vinganças, esse é o caminho inverso do que prometeu Jesus. Jesus prometeu o êxito eterno, o galardão, essa herança de Jesus. Então, quando não conseguimos seguir esse caminho, quando não conseguimos ir nessa direção, ficamos cada vez mais distante dele e mais próximo da matéria, do orgulho, da vaidade. E isso faz com que, no momento da nossa desencarnação, fiquemos ainda mais presos, mais materializados, mais pesados. E isso dificulta a nossa próxima reencarnação e traz mais desafios ainda para as nossas próximas encarnações e para o nosso caminho evolutivo. Portanto, meus irmãos,
Estamos mostrando o caminho inverso, porque no fim das contas, quando olhamos a nossa existência espiritual como um todo, esse caminho no sentido contrário ao que Jesus está nos propondo é ainda mais doloroso. Dissemos aqui que é muito difícil seguir a Jesus, mas esse esforço íntimo, essa repetição do esforço, essa vigília, isso vai fazendo com que aos pouquinhos, na medida da nossa inferioridade, nós consigamos dar esses pequenos passos para evitar e nos afastar dessas paixões, depurar o nosso interior espiritual, a nossa verdadeira essência, que vem trazendo séculos e séculos de imperfeições. Para concluir, meus irmãos, nós vamos usar esses minutos que nós temos para falar um pouco do momento atual que nós vivemos como humanidade. Certamente uma prova muito importante, coletiva, desafiadora, e que nós podemos também nesse momento ter algumas atitudes, pequenas atitudes, para tentarmos imitar o Cristo, tentar imitar a ideia do Cristo de amarmos uns aos outros, mesmo que ainda não consigamos nem respeitar uns aos outros, nem ser educados uns com os outros. Então precisamos caminhar nesse sentido e podemos pensar em algumas ideias no momento de isolamento social que estamos vivendo, de uma epidemia gravíssima assolando o Brasil e o mundo. Podemos pensar: será que no nosso bairro, no nosso condomínio, no nosso prédio, na nossa rua, não tem algum idoso que more sozinho, um casal de idosos que more sozinhos, que não podemos oferecer para fazer as compras para eles, ajudá-los a pedir as compras por telefone, sem ter contato físico, obviamente? Uma ideia. Se pudermos comprar alguma coisa dos ambulantes que ainda vivem uma incerteza e não têm renda, dos pequenos comerciantes do nosso bairro, para tentar ajudá-los. Uma ajuda importante: não nos aglomerar, respeitar os especialistas. Também é um jeito de imitar o Cristo, porque Jesus Cristo estava presente em todos os eventos, em todas as comemorações judaicas. Então ele seguia os trâmites, a festa do Pão Ázimo, ele foi às bodas de Caná. Então ele também seguia os protocolos do mundo, sendo que ele agia nessa conduta que ele nos ensinou. Um momento importante de ajudar quem tem menos do que nós, quem está passando por um momento mais difícil do que o nosso ainda. Um momento de ligar para alguém, meus irmãos, porque temos que usar essa distância, mas ligar para alguém com quem estamos brigados, seja se temos que pedir perdão, perdoar, mas não é uma boa oportunidade, esse isolamento, de refletir sobre as desavenças que construímos e perdoar, pedir perdão principalmente. Perdoar uma dívida financeira, uma dívida de favor, de qualquer coisa. Pedir perdão online. Ajudar a quem nos presta algum tipo de serviço, alguma pessoa que trabalha conosco, que está passando por um momento mais difícil que nós. Nos manter como conectados com todos os outros, como temos tentado fazer com nossos familiares, mas principalmente manter a conexão com o alto. Esse momento muito difícil, nós precisamos manter a nossa conexão com o alto. E essa conexão só acontece com a oração, com a reflexão, com a tentativa do autoconhecimento. Então, para terminar, devemos pensar que esse é um momento de prova coletiva e que certamente pode ajudar a Terra a dar mais um passo no seu caminho evolutivo. A Terra, um planeta de expiação e provas, está caminhando para ser um planeta de regeneração, e com certeza essas grandes provas coletivas são importantes nessa caminhada para que consigamos evoluir como humanidade, repensar os conceitos. Então vamos colaborar com esse planeta que nos acolhe, em nome do Cristo, porque o Cristo construiu esse planeta, construiu essa humanidade,
Então nós temos também essa dívida de gratidão, além de tudo que Ele nos mostrou, das bem-aventuranças que estudamos hoje. Nós temos essa dívida de gratidão da terra que nos acolhe, é a nossa escola de vida. Nós conseguimos aqui, quando lembramos também dos livros de André Luiz, quanto que é difícil às vezes conseguirmos reencarnar, quantos combinados nós fazemos. Então, nós temos que valorizar e colaborar com a terra. E mesmo que a gente seja criticado por isso, por essa ideia de tentar colaborar com o todo, de tentar mudar o nosso jeito de fazer as coisas, de reagir às coisas, mesmo que sejamos criticados, o Cristo já nos disse que essa crítica, se for em nome dele, se estivermos sendo criticados e seguindo o caminho dele, a recompensa está garantida, que estamos no caminho certo, que nós seremos verdadeiramente felizes. Então, meus irmãos, que Jesus possa nos ajudar, que ele possa ajudar o nosso planeta nesse momento, que vive um momento tão difícil, mas que possamos juntos evoluir, cada um na sua individualidade, mas também coletivamente, pensando um pouco mais no outro, pensando menos em nós, pensando menos em consumo e mais em amizade, em mais conhecimento, autoconhecimento, em estudar o Evangelho de Jesus, em fazer o bem para os outros, em reagir ou não reagir a certas situações, como vemos fazendo há muitos e muitos anos. E para terminar, os últimos minutos, vamos ler um trecho, um capítulo bem pequeno do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 8, chamado Jesus Veio. Ele está presente nesse livro de Emmanuel, comentário às cartas de Paulo, fica ao contrário aí na ligação, mas é um compilado de comentários muito interessantes que vale a pena a gente ler. Então, comentando uma carta de Paulo aos Filipenses, ele diz: muitos discípulos falam de extremas dificuldades por estabelecer boas obras e serviços de confraternização evangélica, alegando o estado infeliz de ignorância em que se compraz imensa percentagem de criaturas da terra. Entretanto, tais reclamações não são justas. Para executar sua divina missão de amor, Jesus não contou com a colaboração imediata de espíritos aperfeiçoados e compreensivos, e sim aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E mais à frente diz: recorda a demonstração do Mestre Divino. Para vir a nós, aniquilou a si próprio, ingressando no mundo como filho sem berço e ausentando-se do trabalho glorioso como servo crucificado. Que Deus nos abençoe, nos acompanhe, nos ajude nessa caminhada tão difícil, tão desafiadora, mas que certamente, se seguirmos ou tentarmos pelo menos seguir um pouquinho mais a cada dia o caminho do Cristo, vamos com certeza encontrando também as ajudas que vêm dessa tentativa de reforma íntima. Vamos fazer a nossa oração. Amado Mestre Jesus, aqui, Senhor, concluindo esses minutos de pensamento nas Tuas bem-aventuranças, no Teu Evangelho Santo, pedimos, Senhor, que nos ajude, que nos fortaleça, que ampare toda a terra, Senhor, que tanto precisa de Ti nessa hora. Que possamos ter tranquilidade, ter calma, e que os nossos governantes, as pessoas que tomam as decisões nesse mundo, possam ser iluminadas para que não esqueçam dos mais necessitados, dos que mais sofrem, dos que são sempre os esquecidos desse mundo, Senhor, mas que Tu jamais esqueces de nenhum de nós. Fica conosco, Senhor. Ampara os trabalhos da nossa Escola Jesus Cristo, mesmo que feitos de forma digital, respeitando as recomendações, mas que possamos sempre ter a certeza de que Tu estás conosco.
Em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome de Nossa Mãe Santíssima, com auxílio dos nossos amigos espirituais, damos por encerrada a nossa reflexão dessa noite. Que assim seja.